Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Muito obrigado, Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela palavra de hoje, que a glória de hoje, que a mensagem de hoje, meu Deus, torne os teus filhos mais humildes para contigo, mais respeitosos, Senhor, diante de ti, porque Deus, abençoado, na sua soberania, sabe o que é melhor para cada um de nós. O seu pensar, o pensar de Deus, meu amado, é superior ao nosso pensar. Por isso eu te declaro em humildade diante de Deus, para que você o respeite, para que você o ame cada vez mais. Que assim seja, meu Deus, essa maturidade, esse crescimento em cada um dos teus filhos na manhã de hoje. Que a tua luz, Senhor, brilhe em nós, o teu entendimento através da glória de hoje, nos ensinando a te servir do jeito certo, a sermos humildes diante de ti, e brilhando em nós a tua luz, Senhor, possamos ser um canal de bênção, uma fonte de vida e paz para muitos outros, em o nome de Jesus. Que a nossa presença, Senhor, o nosso falar, seja uma fonte de vida e paz. Que assim seja. Louve ao Senhor com suas palmas, em o nome do Cristo ressuscitado. Graças a Deus. O título da mensagem de hoje chama-se Humildade diante de Deus. É a glória de hoje. Humildade diante de Deus. É a palavra que vamos receber. E não tem nada a ver com a aparência, o assunto de hoje. Não é humildade física que Deus espera, ao ponto da pessoa adentrar aqui na igreja e ficar sentadinho, todo encolhido, sabe? Não é esse tipo de humildade que Deus espera da gente. E aquele olhar, sabe, piedoso, de piedade para o céu, ó Senhor. Não. Porque você pode andar assim e ser orgulhoso. Porque você pode dar uma de humilde, adentrar na igreja, ficar todo encolhidinho e ser uma pessoa arrogante, uma pessoa jactanciosa, orgulhosa. Então, não é humildade física que tem valor para Deus, como esse exemplo que eu dei agora, mas uma humildade de coração para com Deus, que escuta o que Ele ensina. Essa é a humildade que vale, que tem valor, aquela que escuta, que respeita a sua soberania sem questionar, que respeita a sua soberania sem ficar zangado, sem ficar magoado com Deus. Tem muita gente magoada com Deus dentro de igreja, muita gente. O Senhor nosso Deus, Ele faz o que Ele quer, e se Ele quiser, e nós temos que continuar amando e dando graças a Deus, o quê? Em tudo. Diga em tudo. Se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E eu continuo, Senhor, te amando e te dando graças em tudo. Em tudo. Essa é a humildade que vale, que serve para Deus. Quem é humilde para com Deus, esse sim é um discípulo do Senhor. Esse é discípulo, aquele que é humilde. E eu declaro você andando em humildade diante do Senhor. Todos vocês, você que está me ouvindo também, humildade
de respeitar, sem questionar, de ouvir, de colocar em prática, de viver a palavra ensinada por Deus. O Senhor faz o que quer na minha vida, na hora que quer e se quiser, e eu não vou discutir contigo, Senhor, e nem ficar magoado com o Senhor. Fazendo o Senhor ou não, eu vou estar aqui te servindo de todo o meu coração. Abra a sua Bíblia, para darmos início a esse tema, na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14. Primeira epístola de João, o capítulo é o 5, e o verso é o 14. O 14 e o 15 nós vamos ler. E começa assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, grife o que vem adiante, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Segundo a sua o quê? Vontade. Aqui não está dizendo que se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve e nos atende. Aqui está escrito, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Não é só sair pedindo. É necessário que aquilo que você está pedindo esteja de acordo com o querer dEle, com a vontade dEle. Aí acontece. Verso 15. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos o quê? Feito. Pedir, orar, é desejo de Deus que você faça a Ele. Faz parte da sua vontade, faz parte da sua palavra, que os seus filhos falem com o seu Deus. Recorra a Ele. Está na Bíblia. É vontade do Senhor que você peça. Mas só que a oração não é só petição o tempo todo. Nós temos que aprender também a ouvir o nosso Deus. Quando Ele fala, como aqui, Ele está falando com você. A oração não é só petição o tempo todo, não. Você também tem que aprender que existe a minha vontade, o meu querer. E não adianta você discutir, não adianta você brigar. A minha vontade é soberana também. Tem pessoas que querem que a sua vontade seja sempre feita. Bem diferente de Jesus, o seu pensamento e o pensamento de muitos religiosos. Porque Jesus falou que assim seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. E essa humildade nós temos que ter, como Jesus teve. E a palavra aqui está pedindo para nós termos. Infelizmente, existe hoje em dia muita arrogância por parte dos falsos ensinamentos que se dão por aí nas igrejas. Há muita arrogância de homens para com Deus. Há muita arrogância nas orações. Orações mal feitas por aí, em lugares com nome de igreja. Orações mal feitas, realizadas por homens que se dizem pastores. Pessoas que gritam com Deus. Pessoas que querem encostar Deus na parede. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que me dar isso agora. O Senhor é obrigado a me responder. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai ter que fazer. E tem pessoas que pensam que isso é fé. E tem muitas pessoas que pensam que isso é espiritual, esse tipo de procedimento. Isso é arrogância e falta de respeito para com Deus. Isso não é fé, isso não é espiritualidade, isso é arrogância. Isso é falta de humildade para com Deus. Você exigir, você encostar Deus na parede, você cobrar, o Senhor vai ter que me dar isso aqui. Isso é arrogância. Aqui diz que nós devemos pedir a Deus segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. É o que está descrito aqui. Então, você pede a Deus e diz:
com humildade no seu coração: Senhor, esse é o meu pedido. Se for da tua vontade, meu Deus, realiza isso em minha vida. Essa tem que ser a nossa humildade diante do Senhor. Se é da tua vontade, Senhor, meu Deus, meu Pai, realiza isso em minha vida. E mais, realiza isso na minha vida quando o Senhor desejar. E quando o Senhor desejar. Porque tem pessoas que encostam a Deus de tal maneira na parede: o Senhor vai ter que fazer agora na minha vida. O Senhor vai ter que realizar isso agora. Eu não posso esperar nem mais uma semana, nem mais um dia. Eu tenho que sair daqui hoje com a bênção. Se o Senhor prometeu, o Senhor vai ter que me dar a restauração do meu casamento, a minha cura, a minha prosperidade. O meu filho está precisando de emprego, o Senhor vai ter que me dar. Deus não tem obrigação de dar emprego nem para você, nem para o seu filho, de abrir porta nenhuma. E nós temos que ser humildes. Senhor, se é da tua vontade, realiza isso. E na hora que o Senhor desejar, Deus espera isso de mim e de você. Amém? Amém. Porque pode ser que você queira muito uma coisa e isso não seja da vontade de Deus. E aí, você vai brigar com Ele? E aí, você vai sair da igreja? Como algumas pessoas fazem? Por falta dessa maturidade na oração, tem muitas pessoas magoadas com Deus, chateadas com Deus, dentro da igreja. Eu já te pedi tanto, Deus. Eu já te pedi tanto. E Ele está pedindo nessa manhã: aprende a me ouvir também. É segundo a minha vontade, filhinho. Aprende também a me ouvir. As pessoas pedem tanto, que não para aprender a ouvir. Elas não querem ouvir o que Deus quer dizer. Não, eu só quero que Ele resolva. Se é segundo a vontade dEle, pastor, depois a gente vê sobre isso. Eu quero agora, que eu estou com um problema urgente para ser resolvido. Agora, se é da vontade dEle ou não, se está na Bíblia ou não, depois a gente conversa sobre isso. Dá para ser para depois? Não. Ele quer que você aprenda a escutá-lo também, o que Ele está dizendo para você. Às vezes a gente conversa com as pessoas que têm problemas na vida, e você olha, mas começa a colocar Deus, e a pessoa te atropela, ela só quer falar e não quer colocar Deus, meter Deus nas coisas, por isso que está sofrendo, e vai continuar sofrendo, porque ela não para escutar. Quando o homem de Deus traz a palavra, quando Deus fala através da sua palavra, ela não escuta. Ela acha que com o seu dinheiro, com a sua inteligência, eu vou ali, depois eu vou acolá e eu resolvo. Com a minha força. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E tem gente que insiste que pode fazer tudo na força do seu braço. Vai se quebrar todinho. Nós temos que ser humildes para com Deus. A soberania é dEle. Ah, mas eu já pedi tanto, pastor, mas tanto. Mas é segundo a vontade dEle. A soberania é dEle. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, e se Ele quiser. E se Ele quiser. E nós damos graças a Deus em tudo. Tem pessoas que querem explicação, tem pessoas que querem satisfação. Ah, por que isso está acontecendo na minha vida? Deus vai ter que me dar uma explicação. Ele faz o que Ele quer. E a minha posição é de filho humilde. A minha posição como pastor, você como colaborador, você como pastor auxiliar, você como membro da igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, membro do corpo de Cristo, a sua posição é de filho humilde. Não, Ele vai ter que me explicar por que isso está acontecendo. Ele não tem que te dar satisfação nenhuma. Esse verso aqui é muito importante, porque ele nos explica a humildade que nós temos que ter. Esse capítulo 5 da primeira epístola de João, verso 14 e 15. Da humildade quando oramos. Ore, peça, mas ore humildemente diante de Deus. Se for da tua vontade, que isso se realize na minha vida, Senhor. Porque o teu pensar, Deus, é superior ao meu pensar.
Ou você acha que não? Sim. O profeta Isaías falou que os pensamentos de Deus são mais altos do que o seu e do que o meu. Se a gente juntar todos os pensamentos aqui, ele fala, os meus são mais altos do que de todos vocês juntos. E nós temos que ser humildes nesse ponto também. Então, através dessa leitura, nós tiramos várias lições para a nossa vida. E a primeira coisa que precisamos aprender é, se é segundo a vontade de Deus, Ele sabe o que está fazendo na sua vida. Essa é a primeira lição que nós temos que tirar dessa leitura aqui. Bom, se as coisas é segundo a vontade de Deus, Ele sabe o que está fazendo na minha vida. Eu recebo que Ele está cuidando de mim, em o nome de Jesus. Então pare de reclamar, pare de questionar. Por que, Deus? Por quê? Por que as coisas aconteceram assim? Por quê? Me mostra, Deus, por quê? Olha você pedindo uma satisfação. Olha você encostando Deus na parede. Para com isso. Ele não tem obrigação de te dar a resposta de nada, não. Nesse ponto. Ou em qualquer outro. Você tem que ser humilde. Segunda questão que precisamos entender. Se está de acordo com a sua vontade, cedo ou tarde, isso que você quer, vai chegar para você. Porque se é segundo a vontade dele, se isso que você está pedindo está de acordo com a vontade dele, vai chegar para você. Cedo ou tarde vai chegar. E se não chegar, pastor? E se não chegar, pelo amor de Deus? É porque essa sua vontade não era o melhor para você. Simples assim. A minha vontade pode ser uma vontade enganosa da carne. Então o melhor é que seja feita, Senhor, a tua vontade em minha vida. Amém. Então o melhor é que seja feita a tua. Porque a minha vontade pode ser uma vontade enganosa da carne. Você está pedindo uma coisa, mas é uma vontade enganosa da sua carne. Isso que você quer. E você precisa ser maduro. Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, o Pai Nosso, Ele orou dizendo, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu, nos ensinando que a sua soberania é absoluta no seu paraíso. E tem que ser aqui também. Muitas pessoas oram para que a sua vontade seja feita. É totalmente diferente da oração de Jesus. Como também a oração de muitos pastores da religião. Orações que não respeitam a soberania de Deus, que grita com Deus, que obriga a Deus a realizar algo, a trazer uma bênção. Ele vai ter que trazer. Ele prometeu, ele é obrigado. Isso é falta de respeito. Colocando Deus contra a parede. Ele prometeu, ele vai ter que cumprir, e não é assim. Jesus veio de quem? De Deus. Ele sabia como falar com Deus. Ele veio de Deus. Ele sabia como falar com Deus. Então não podemos trocar as palavras de Jesus pela arrogância dos homens da religião. Pois é uma total falta de respeito para com Deus o que eles fazem lá fora. E nós não podemos ter esse ranço em nossas palavras, em nossa oração com Deus. Tem que haver muita humildade. Amém? Uma outra questão que precisamos entender é que a igreja não é supermercado. Não é supermercado. Tem pessoas que pensam que a igreja é supermercado. No supermercado, se as coisas estão caras, você vai para um outro, né? Não é assim que você faz? Não, aqui está caro os produtos, eu vou procurar naquele outro supermercado porque lá é mais barato. Tem pessoas que ficam na igreja para ver se a bênção vem. Aí se aquela bênção não vem, ela vai para uma outra igreja e inventa uma desculpa. Ah, não estou indo mais porque é longe. Não era longe, mas é porque a bênção não veio. Ah, não estou indo mais lá por causa que o ônibus demora muito. E inventa um monte de coisa. É porque ela pensava que aqui era um supermercado. São pessoas que adentram na igreja, se a bênção vem, ela continua. Se não vem, ela para.
ela sai. E igreja, o reino de Deus, esse lugar que nós estamos aqui, a igreja, a vida cristã em Cristo Jesus, não é supermercado. Aqui nós temos que ter humildade diante de Deus e priorizar a sua vontade, o seu reino em primeiro lugar, para que depois Ele te acrescente as demais coisas. Amém? Tem que haver respeito. Aquele que é humilde, ele tem esse entendimento. Amém? Precisamos entender também, isso é muito bom falar, que às vezes você pode estar orando por alguém, e você tem orado por muitas pessoas, da sua família, por seu filho. Precisamos ter essa maturidade. Às vezes você está orando por alguém, Senhor, faz isso na vida dessa pessoa, faz aquilo também, livra essa pessoa desse momento pesado, desse momento difícil, livre esse meu filho, livre esse parente, Senhor, ajuda essa pessoa. E Deus, nesse momento, não quer fazer isso. E você precisa ter essa maturidade. Deus não quer fazer isso. Deus não quer fazer esse movimento que você está pedindo. Ele quer primeiro trazer uma disciplina para essa pessoa, um pouco de deserto para esse parente, para esse filho que você tem. Para que essa pessoa saia da vontade dele, da vontade dela, e passe a aprender a ser participante da vontade de Deus, assim como você. Tem muitos filhos que precisam aprender a ser participantes da vontade de Deus, assim como você. Por isso que Deus ainda não atendeu a tua oração. Deus quer um pouco de deserto para ele, ou muito, para ele despertar, para ele começar a participar da vontade de Deus, assim como você. Nós não podemos nos esquecer daquilo que o apóstolo Paulo falou. Em Hebreus capítulo 12, verso 5, não precisa de você abrir, lá Paulo diz: estáis esquecidos que Deus disciplina? Estáis esquecidos que Deus corrige? Estáis esquecidos que Deus açoita a todo filho que ama? Ele disciplina, Ele corrige e açoita se necessário for. Tem pessoas aqui que precisaram ser açoitadas, precisaram ser corrigidas, precisaram ser disciplinadas, e o parente estava pedindo outra coisa. E Deus, não, eu preciso trazer disciplina para essa pessoa, para que ela saia da carne e comece a andar o quê? No Espírito. Não, Senhor, mas eu quero que o Senhor traga emprego para ele, está precisando de trabalho. Deus sabe que ele está precisando de trabalho, e ele vai ajudar o seu filho, mas primeiro ele vai trazer um pouquinho de disciplina, um pouquinho de deserto, se necessário for. E não queira amar o seu filho mais do que Deus, porque ele, Deus diz, em Hebreus 12, leia depois, o filho que eu amo, eu corrijo. Se eu não disciplino, se eu não corrijo, é porque não é filho. Então louve a Deus se alguém está sendo disciplinado, se alguém está passando por um pouco de deserto, é Deus cuidando. Você precisou de um pouco de deserto na sua vida para lembrar que Deus existe. Amém. Ah, mas eu não quero que o meu parente passe por nada, que meu filho não passe por nada. Não, não, não. Que eu passe, mas ele não. Não queira amar mais do que Deus. Foi tão bom ter sido disciplinado por Deus em anos antes. Você hoje entende isso. Como foi bom a correção na sua vida. Como foi boa a disciplina de Deus. Se você precisou, teu parente também precisa. Você precisou de desertos na vida para hoje estar aqui, recorrendo a Deus. É bom também, às vezes, um pouco de deserto, diz o nosso Deus, para correção, para aproveitamento dessa pessoa, para ela não ficar como ovelha aí, ó, perdida. Aí Deus permite um pouquinho de situações assim, sabe? E que você, puxa vida, eu estou pedindo outra coisa para Deus e está acontecendo isso. Ah, não. Eu te pedi tanto, Deus, pelo amor de Deus. Mas eu te pedi tanto, não foi isso que eu pedi para Deus, não foi isso. Tudo é segundo o quê? Vontade de Deus. Então a nossa oração tem que ser: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que tudo seja segundo o teu querer. Na vida dele, na minha vida, na vida do parente, na vida do filho do fulano, que seja conforme o teu querer. Deus conhece, amado, todo o teu caminho, ou não?
Deus conhece todo o caminho do teu filho. Então Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe. Tem coisas que acontecem na vida de outras pessoas e que Deus utiliza aquela situação para disciplinar você, para corrigir você. Está vendo o fim do fulano? Se você pega o mesmo caminho, o seu final também vai ser assim, amargo. Também vai ser assim, ó, sofrido. Deus já fez isso contigo. Olha aí, ó, o fulano morreu. Ó. A vida toda bebendo, a vida toda fumando, a vida toda se prostituindo, a vida toda fazendo isso e aquilo, ó. Tá vendo? E a gente olha para aquela situação e aquilo serve de quê? Exemplo de disciplina, de correção para mim e para você. Então veja que a disciplina é boa. Diga, Deus conhece todo o meu caminho. Ele sabe o que faz. Inclusive se aquela pessoa vai ser certa para você ou não. Até nisso, o nosso Deus é soberano. Sabe? Você já percebeu que Deus de uns tempos para cá tem trazido palavras, mensagens, cada vez mais pedindo para cada um de nós mudança? Quem já se deu conta, diga amém. Você já parou para pensar que a cada palavra, a cada mensagem, Deus tem pedido mais mudança, conversão, proceder, bom testemunho, de você deixar o caminho errado para estar no certo e assim começar a colher o bem? Tem muitas pessoas que são abençoados, que são herdeiros de Deus, mas por estar num caminho errado, está sofrendo. Então eu tenho que ser humilde para com Deus e voltar e me colocar no lugar certo que Ele quer que eu esteja. E aí sim, como abençoado, como herdeiro de Deus, eu vou passar a ser feliz. Porque tem muitos que não são, porque não dão ouvido. Então Ele tem pedido isso para nós, mudança. E hoje, uma vez mais, Ele nos exorta, Ele pede mais respeito para comigo, mais humildade para comigo. Para de me cobrar, para de me questionar, para de ficar pedindo para mim satisfação de situação A ou B. Eu não vou te dar, eu sou soberano. Não podemos ser um povo arrogante diante de Deus. Temos que ser humildes. Temos que ser uma igreja que respeitamos a Deus. Um outro exemplo de respeito lindo a Deus, eu vejo na vida de Davi. Na vida do rei Davi. E eu quero que você abra no Salmo 40, verso 1. Esse Salmo 40, a partir do verso 1, ele mostra a humildade de um homem que era rei e rico. Davi. E mesmo sendo rei e rico e poderoso, era humilde diante de Deus. Tem pessoas que conquistam uma coisinha aqui, outra ali, já se manda. Já acha que não precisa mais das águas. Acha que não precisa mais estar em comunhão para com Deus. Você está cometendo um grave erro. Porque nós temos aqui um exemplo de um homem poderoso, de um homem rico, mas que reconhecia, como ele reconhece aqui. E nós vamos ler: eu sou pobre. Olha para mim. Ele diz: eu sou pobre. Lá no verso 17, bem mais à frente, eu sou pobre. Mas como que ele era pobre se ele era rico? Como uma coisa dessa? Mas do carinho de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus. Ele precisava disso, mesmo tendo toda a riqueza que ele tinha. Então você pode ter o dinheiro que for na conta corrente, mas você precisa de Deus. E veja o que diz aqui o Salmo 40, a partir do verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro.
Olha o início, que coisa linda. Esperei o quê? Confiantemente pelo Senhor. Ou seja, conforme o teu desejo, conforme a tua vontade, na hora que o Senhor quiser. Eu estou aqui, esperando confiantemente. Um grande dom é você saber esperar. Um grande dom, você que me ouve nesse momento, é você saber esperar. Você sabe esperar? Eu pergunto, não me responda. Você tem vivido essa glória? Esperar confiantemente? Eu falo por mim, não quero tomar ninguém aqui como exemplo, mas me coloco como exemplo. Eu tive que aprender, pastor Sandro, para chegar até aqui. Esperar confiantemente no Senhor. Que nem tudo é na hora que eu quero. É quando Ele quer. E se Ele quiser. E eu tenho que aguardar humildemente a vontade desse Deus soberano se estabelecer. Eu cheguei aqui ao ponto que eu estou pregando para vocês, mas eu tive que aprender isso antes. Aprender. Porque o ser humano, por natureza, quer tudo para ontem. Para logo. Não, tem que ser logo. E outra, pastor, termina logo essa reunião, porque eu não estou com paciência, hein? Eu tenho outras coisas para resolver. Olha a falta de humildade em você. Esse ponto também precisa mudar na sua vida. Eu tive que aprender, e se você ainda não aprendeu, eu recebo você aprendendo. Eu declaro você aprendendo. Em o nome de Jesus. Tem gente que não sabe esperar. E por não saber esperar, não, eu vou para outra igreja. Porque dizem que a bênção lá é mais rápida. Não, é mais rápido, eu vou para lá. Não, mentira. Porque a palavra de Deus diz que tudo tem o seu tempo determinado para cada situação. Não tenho tempo para esperar a bênção. Tem uma igreja aí que está falando direto na televisão. Milagre urgente. Em 24 horas você recebe o seu. Então vem para cá. Vem para cá que a mão de Deus está aqui. Vem para cá que a mão está aqui. 24 horas aqui acontece. Aí o outro faz promoção. Não, aqui é em 15 horas acontece. Aqui está as duas mãos de Deus. Aí o outro não, aqui está os pés de Deus, as mãos, a cabeça, e vai. E a coisa não termina. Isso tudo é mentira. Diga, tudo é mentira. O livro de Eclesiastes diz, capítulo 3, a partir do verso 1, que tudo tem um tempo para acontecer. E quem é o dono disso? Deus. Então, esse é o melhor lugar para a sua vida. Não precisa você sair daqui não, abençoado. Tudo que você precisa, se está de acordo com a vontade de Deus que você está pedindo, vai chegar. Não precisa você sair daqui não. Continue perseverando, continue orando humildemente ao seu Deus. Porque se estiver de acordo com a vontade dEle, você vai tomar posse. Amém. Fique em paz. Isso tudo aí é propaganda enganosa. Milagre urgente, milagre 24 horas. Isso é tudo mentira. Nós aqui cumprimos a graça de Deus integralmente, respeitosamente, porque aqui eu não prego só que a lei é maldição e a graça é bênção. Mas eu ensino vocês a amar a Deus em espírito e em verdade, a ser humilde diante de Deus. Por esse motivo você não precisa ir para outro lugar. Aqui é o seu lugar. É o melhor lugar que existe para você crescer no amor e na graça de Deus, para você ser feliz. Amém. Uma pessoa que deixa a graça de Deus, que deixa essa igreja, e está disfarçando que está bem, ela não está bem não. Porque é aqui um lugar que ensina você a adorar a Deus em espírito e em verdade. Uma pessoa que sai daqui e volta para a lei ou está em casa, essa pessoa não está bem não, ela está disfarçando que está bem, mas não está bem não. Porque Deus não te criou para você estar em casa. Deus te criou para ser um adorador. Deus te criou para que você esteja buscando alimento, para que você esteja congregando em adoração a Ele, como Davi. Ah, como eu amo, como eu adoro quando alguém diz, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor.
Então quem está aqui deve dar graças a Deus e firmar os pés aqui. Eu estou no melhor lugar do mundo, porque ensina aqui nesse lugar a adorar a Deus em espírito e em verdade, e contribuir para que a igreja cresça cada vez mais. E quem é humilde para com Deus, abre o coração para semear. Abre o coração para ser um dizimista, abre o coração para ofertar. É um ofertante, sabia? Quem é humilde é dizimista. Quem é humilde para com Deus é um ofertante. Bom, Deus requer isso de mim. Ele estabeleceu isso na sua palavra, para sustento da sua obra, o dízimo e a oferta. Então uma pessoa que é humilde, meu amado, ela aceita, ela recebe. Amém, Senhor. É o que o Senhor quer? É a tua vontade? Se é a tua vontade soberana, não tem discussão. E a pessoa é fiel. É fiel no dízimo, é fiel na oferta, ela colabora, ela respeita os princípios de Deus. Porque o semear, a semeadura, é um princípio estabelecido por Deus que não muda. É uma lei eterna de Deus. E uma lei eterna não muda. As pessoas precisam entender que existe a lei de Moisés e existem as leis eternas de Deus. Uma lei eterna de Deus é justamente a vontade desse Deus revelada. Diga, a vontade de Deus revelada. Uma pessoa que é contra o semear, que fica altercando com Deus, discutindo com Deus, por causa do dízimo, por causa da oferta, essa pessoa não é humilde. Porque ela está discutindo, ela está indo contra uma coisa que Deus estabeleceu. É palavra de Deus. Você contribuir, você semear, você ofertar, você dizimar. Lá em Gênesis capítulo 8, verso 22 diz, como lei eterna de Deus, enquanto durar a terra, não deixará de haver o quê? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, não vai deixar de existir a sementeira. O que foi anulado foi a lei de Moisés, e não as leis eternas de Deus. E no semear está o quê? A oferta e o dízimo. A gente vê ali no livro de Gênesis a oferta de Abel. E que Deus se agradou tanto da oferta de Abel. Porque Abel, ele praticou uma lei eterna de quem? De Deus. Diga, a vontade de Deus, ele realizou. Depois você vê Abraão. Abraão teve amor e foi grato a Deus e devolveu o dízimo. Diga, devolveu o dízimo. Você pode não querer dar, você pode não querer devolver, mas o pai da fé devolveu. Ele deu o dízimo. Por amor, por gratidão. A pior coisa é a pessoa ser ignorante. Ah, mas é que Deus não quer o meu dinheiro, Deus não usa dinheiro. Sim, Deus não precisa de dinheiro, mas é a obra dele que precisa. E a gente tem que ter essa maturidade. E só quem é humilde para com Deus entende isso. A palavra do Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que hoje são homens mortais que recebem o dízimo. E esse mesmo Paulo depois, isso é importante falar, esse mesmo apóstolo Paulo depois, defende o direito de um pastor. E fala, olha, todo pastor tem que tirar o sustento do altar. Aquele que prega o evangelho é ordem de Deus. Aquele que está pregando o evangelho, aquele que está servindo a Deus no altar, que do altar tire o seu sustento. Aqueles que estão contra o dízimo, contra o semear, contra a oferta, não gosta dessas palavras de Paulo. Paulo deveria ter ficado calado. Vai defender direito de pastor? Nessa Paulo errou. Não, Paulo acertou, porque ele era humilde diante de Deus. E ele fala muito sobre isso. Depois você deve ler, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 1 ao 14, ele defende
o direito de um pastor de viver daquilo que ele prega. Ele fala, os outros apóstolos têm esse direito. E ele chateado, né? Por que eu e Barnabé não temos o mesmo direito de sermos sustentados, cuidado pela igreja? Porque Paulo foi o fundador, foi o apóstolo que Deus escolheu para cuidar daquela igreja. A igreja de Coríntios, para estabelecer lá a graça, a palavra espiritual. E eles não estavam tendo compromisso de sustentar o pastor deles, de ajudar financeiramente Paulo. Naquele lugar, Paulo teve que abrir mão do seu direito, porque a igreja era carnal, mas isso não aconteceu com as outras igrejas. E Paulo, nessa evidência que eu te passei agora, na primeira carta dele aos Coríntios 9, do verso 1 ao 14, Paulo vai usando algumas figuras. Qual é o soldado que vai à guerra às suas próprias custas? Qual é o soldado que sai comprando roupa, arma? Não, eu vou para a batalha às minhas custas. Não. Então ele procura, com esse exemplo, mostrar para a igreja que a igreja precisava ajudá-lo financeiramente, sustentá-lo. Porque um pastor recebe a pessoa em tristeza, às vezes enferma, física, no coração, na alma, cheia de depressão. Há pessoas que entram na igreja totalmente destruídas. Aí Deus usa o pastor para te libertar dessas amarras, desse sofrimento. Aí Paulo, usado por Deus nessa evidência que eu te passei, ele exorta a igreja: será que esse pastor não tem direito de ser ajudado por aqueles que ele ajudou através da palavra de Deus? Será que esse pastor não tem direito? Tem. Mas só que muitos são avarentos, só que muitos não são humildes diante de Deus. Porque só quem é humilde tem um coração aberto. Amém? Agora um pouco mais adiante, para remir o nosso tempo, veja o que diz, do mesmo capítulo 40, do livro aqui de Salmos, o verso 17, para remir o tempo. Vamos aqui a essa última leitura, que é o verso 17, do capítulo 40 de Salmos, porque aqui demonstra a grande humildade de Davi diante de Deus. Olha só. E ele começa o verso 17 dizendo assim: eu sou pobre e necessitado. Eu pergunto, Davi era pobre? Não, ele era rei, era um homem riquíssimo na sua época. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Diante de Deus, nós somos o quê? Pobres e necessitados. Necessitados de quê? Da graça dele, do amor dele, do carinho dele, do consolo dele, da sua compaixão. É o nosso caso aqui. Nós somos necessitados de Deus. Não é verdade, abençoado? Eu sou. Eu também. Eu sou necessitado 24 horas de Deus. Eu sou necessitado. Eu preciso. A gente precisa muito dele em todas as áreas e todos os dias, para tudo. Porque senão a gente se perde. Nós temos uma carne, abençoada, olha, que nos quer no erro, que nos quer na contramão, em pensamentos errados, em atitudes erradas. Nós temos uma carne que quer nos puxar, sabe, para outros caminhos, o tempo todo, para agir, sabe, contrário à vontade de Deus. O tempo todo a carne conversa com você. A carne quer que você ande magoado, que você brigue, que você discuta, que você não venha na igreja mais. A carne quer que você largue muitas coisas na sua vida. Larga esse emprego, larga essa casa, larga esse marido, larga essa mulher, larga esses filhos. E vai embora. Some. Vai embora. Tudo carne. Diga, tudo carne.
Por isso que a gente precisa do nosso Criador. Diga todos os dias. Segundo o que nós estamos aprendendo até aqui, segundo a Bíblia, quem é que ganha? Quem é mais feliz? Os humildes ou os arrogantes? Os humildes. Os arrogantes não vão para frente. Quem vai para frente é os humildes. Então seja humilde, abençoado, diante de Deus. Seu coração sempre aberto para esse Deus, para semear. Seu coração sempre aberto para aquilo que Ele está te ensinando e procurar executar, procurar viver depois. Cristão papagaio não é feliz. Ser cristão de boca não tem valor para Deus. De aparência, eu vou andar descalço, porque assim é ser mais humilde. Eu vou para a igreja descalço. Não. Que adianta? E você ser uma pessoa arrogante no coração. Tem pessoas que têm tudo e são humildes. E já tem outras que querem andar descalço, que quer ficar todo encolhidinho. E é um bicho papão, segundo o coração. É um bicho papão para não falar outra coisa. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu pensei antes. Que eu ia falar. Quem quer que eu fale? Não vou falar. Eu ia falar. Mas é verdade. Agora eu quero te convidar a colocar em prática essa palavra. Vamos orar humildemente. Detalhe, sem desespero, sem ansiedade, sem ficar, Deus, o Senhor vai ter que me dar de hoje para amanhã, que eu estou, senão eu não venho mais aqui. Eu estou, daquele jeito. Não, vamos falar com Ele humildemente. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor, nós somos carentes e muito, e necessitados, assim como Davi falou aqui, do teu amor, da tua graça, do teu carinho, porque há momentos na nossa vida, Senhor, que são tão difíceis, momentos que
enfermo, angustiado, preocupado, seja o que for, Senhor. Que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja fortalecida, que esse abençoado seja consolado, Senhor. Traz consolo para esse teu filho, traz consolo para essa mãe, para esse pai. Traz consolo, meu Deus, para esse familiar que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Traz consolo. Prosperidade, que haja uma transformação, mas tudo te peço, humildemente, em nome do Senhor Jesus. Me dê força, Senhor, para não desistir da caminhada. Peça isso para o seu Deus, força, porque às vezes os momentos são tão difíceis, que vem o pensamento de desistência. Para que isso não aconteça, peça para Deus te dar força. Me ajude, meu Senhor, para que eu nunca desista da caminhada. E diga para o teu Deus, para o teu Senhor: essa é a minha oração, essa é a minha confiança. E humildemente, Senhor, eu espero, eu confio e creio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém e graças a Deus.
Louve ao Senhor com suas palmas. Ele sabe de tudo o que nós precisamos e, segundo a sua vontade, Ele vai nos ajudar. Tenham todos a melhor semana da sua vida. Bom dia. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.